Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Olivia Yumi e na aula de hoje do Português Brasileiro Língua da Amizade, nós vamos falar sobre o exame CELPE-BRAS. O que é o exame CELPE-BRAS? Vou falar um pouquinho e como estudar. Muitos de vocês já devem saber, né? Nós já falamos sobre isso antes, então vamos lá. E a aplicação do CELPE-BRAS é no dia 10 e 11. Então, se você se inscreveu agora para fazer a prova em março de 2025, fique bem atentos, tá bom? Para estudar para este exame. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas informações aqui no canal para a gente estudar. Se você ainda não conhece, é a primeira vez que está ouvindo sobre isso, se prepare, futuramente você pode prestar esse exame, tá bom? Eu vou dizer aqui como você pode estudar sozinho os materiais. Então, o exame CELPE-BRAS é um exame de proficiência em língua portuguesa do Brasil. É como se fosse o exame de Cambridge ou TOEFL ou IELTS do inglês. Você pode fazer, né, aqui no Brasil ou no exterior, e é o exame que vai ser reconhecido pelo governo brasileiro, tá bom? Então ele é muito importante, principalmente para alguns processos de naturalização e reconhecimento de diploma também. Então o exame de proficiência, o exame de língua portuguesa falado no Brasil. Então nesse exame você é avaliado sobre a língua brasileira e sua cultura, né? A cultura do Brasil, tá? E diferentes falares do país. Então, é muito interessante e precisa conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Os exames recebem níveis que vão desde o básico, elementar, intermediário superior, avançado e avançado superior, sobre a língua brasileira e a cultura. Então, são esses níveis que você vai ter um certificado, né? Se for a partir do nível intermediário, tá bom? De conhecimento da língua brasileira. Então, é importante você fazer o exame CELPE-BRAS se já tiver um determinado nível, né? Não dá para fazer muito básico, porque senão você não recebe sua nota, você não recebe certificado, mas sim a partir do intermediário. Falei, ele é aplicado no Brasil ou no exterior, em diversos países, em diversas universidades, né? Em que normalmente tem aulas de português. Agora, recentemente também na cidade de São Paulo, né? Então, temos Rio Grande do Sul, Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, diversas cidades, Belo Horizonte, em que você pode se inscrever para fazer esse exame. Para fazer o exame CELPE-BRAS, você precisa estudar, né? Que é um exame muito diferente do que você já fez. Então, você pode consultar o acervo das provas anteriores e toda a documentação sobre o exame, né? Tudo isso está disponível no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que organizou todos os materiais e de todas as provas passadas, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho esse acervo e eu vou mostrar para vocês como estudar. Esse é o site do acervo para você estudar, acervo CELPE-BRAS. Você pode colocar no Google e você vai receber, né, vai ter esse link, UFRGS, que é URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então tem esse site e aqui você encontra muitos materiais para estudar, tá? Então aqui tem as provas dos anos anteriores, 2024 foi a última edição, até a primeira prova, o primeiro exame, você tem aqui, certo? 1998. Então, com todos esses conteúdos, você consegue ver
o formato, né, das últimas provas. Tem também os manuais e toda a legislação, os dados, né, sobre o exame, tá? Então, aqui é um bom lugar para você acessar as provas dos anos anteriores. Bom, clicando então aqui, por exemplo, no 2024, nós temos acesso ao caderno de questões, o vídeo da prova, o áudio, tudo do ano passado, 2024. Os elementos provocadores da prova oral, roteiro de interação face a face que os examinadores seguem, tá? O edital de abertura para você ver como é que funciona, né, o edital, e no final aqui a divulgação dos resultados. Então, o site do Acervo CELPE-BRAS traz todas as informações sobre o exame. Aí você pode ler, né, com calma e ver dos anos anteriores, dos anos passados. Vamos abrir aqui um pouquinho do edital. Este aqui é o edital de inscrição para o exame. Tá tudo aqui no mesmo site, né? E aí tem o link para o site do governo. Então é o governo do Brasil, né? União aqui vai publicar esse edital, né? Esse documento para você seguir as regras da inscrição, tá? Do exame CELPE-BRAS, aqui foi 2024. E aí tem aqui o prazo de inscrição, a taxa, quando você tem que pagar a taxa, tem todas as datas, né? A homologação do posto aplicador e até a data do resultado. Então você vai ver, começa aqui a inscrição, né? Foi em fevereiro e o resultado saiu em julho, então demora, tá bom? Precisa fazer com bastante antecedência. Se você realmente precisa do CELPE-BRAS, precisa se preparar antes e também prestar o exame antes. Ok? Então tem várias aqui informações sobre esse exame. Esse é o edital. O edital precisa ver, porque sem o edital você não consegue saber o cronograma, né? E as datas mais importantes, certo? E os objetivos do exame, a estrutura. Vamos falar um pouquinho da estrutura. Isso está no edital também. Tem aqui a parte da compreensão oral, que é a prova oral, e a parte de leitura escrita. Então são duas partes, normalmente, tá? E tem 3 horas de duração esse exame. Então tem aqui o vídeo, o áudio e tem o texto escrito. No total, então são 3 horas para fazer, tá? A parte escrita. E tem a parte oral, que é aqui a avaliação em mais 20 minutos, em que você tem que participar, né, com os avaliadores e falar em português, sendo avaliado por mais 20 minutos. Normalmente, são em períodos diferentes, né? Pode ser de manhã, outro à tarde, tá? O exame CELPE-BRAS que determina cada posto aplicador. Então, você faz a prova no posto aplicador, tá bom? Então, aqui tem a descrição da prova oral e também que eu mostrei a prova escrita. Então, tem que produzir textos, tá bom? Em 3 horas, você tem que elaborar 4 textos. Por isso que precisa se preocupar muito e se preparar muito. E aqui você tem a parte oral, que você tem que falar por 20 minutos, tá bom? Então isso é super importante e também está escrito no edital aqui. Então é importante compreender o que está escrito e os assuntos aqui, certo? Que você precisa saber. Vamos olhar agora o caderno de questões. Esse é o caderno de questões do ano passado. Você tem aqui a capa, certo? Do INEP, caderno de questões, parte escrita. E aqui são 4 tarefas para você realizar, certo? Eu tenho aqui, ó, descrição do exame, são 3 horas para fazer. E aí você tem 4 tarefas para escrever, sim? Tarefa 1, 2, 3 e 4. E na prova oral, dos 20 minutos que você tem que falar, você acaba recebendo 3 elementos provocadores. Esse aqui é um elemento provocador, né?
que foi uma capa aqui da revista FAPESP, certo? De janeiro de 2021, tá? Essa aqui é uma capa de revista. Então, é um elemento que tem normalmente imagem e coisas escritas, tá? Então, aqui é o tema, olha, desafios do cuidado. Cuidado de crianças e cuidado de pessoas mais velhas, né? Esse foi um dos elementos provocadores. Então, com base nisso, você tem que falar no exame sobre esse assunto, né? Do cuidado. E aí, outro elemento provocador para a gente ver, por exemplo, esse aqui, né? Dia dos Povos Indígenas. É uma revista também chamada Cenário da Amazônia para o Mundo, em que você tem que dizer sobre esse tema. Então, tem que ler Dia do Índio, dos Povos Indígenas. Não é mais usado o termo índio. Então, tira índio, coloca dos povos indígenas. Aí você tem que ler esse elemento provocador em mais ou menos 1 minuto e conversar sobre ele, tá? Então, essa é a graça, né? Nosso exame oral. Então, tem 3 desses elementos para você falar em 20 minutos, tá bom? Então, é assim. Então, para você estudar, você tem que entrar aqui nesse site e ficar estudando e lendo e conhecendo como são os exames, né, dos anos anteriores, como são os exames mais recentes, para saber como se preparar para o exame CELPE-BRAS. A partir de hoje, eu vou publicar aqui no YouTube também algumas explicações sobre esses elementos provocadores e também sobre as questões da parte escrita, tá bom? Então, se você quiser se preparar para o CELPE-BRAS, eu vou colocar uma hashtag, né, CELPE-BRAS, para que você possa seguir, tá bom? Dúvidas, me mande comentários aqui no canal. Vamos tentando se preparar o máximo possível. É importante que você se familiarize com o exame, tá bom? Tem que conhecer as provas anteriores. Por isso que esse site que eu coloquei, né, do CELPE-BRAS, é uma fonte extremamente importante e que precisa ser consultada. Se você está pensando em fazer o exame CELPE-BRAS, entre em contato. Estude, tá bom? Siga aqui o nosso canal para mais conteúdos. Me procure se você tiver interesse em fazer aulas particulares também, tá bom? Oferecemos cursos voltados para o exame. As provas serão no dia 10, a partir do dia 10 de março de 2025, mas existem outras edições ao longo do ano. Então, não deixe para a última hora. Se prepare, treine as redações, as atividades escritas, treine a entrevista, tá? E boa sorte, bons estudos. Tchau, tchau!